Oiê, gente! E vamos então para mais uma videoaula de nossa disciplina Produção de Imagens Fotográficas para o terceiro CV Turma B, ok? Hoje a gente vai estar falando então sobre mais uma das técnicas utilizadas para que a gente consiga compor umas imagens fotográficas bem legais, né? E saindo um pouquinho fora da caixa do que a gente faz normalmente, né? Todas as nossas aulas, as técnicas que a gente vem passando é para a gente aprenda a fazer as nossas fotos com mais criatividade, usando técnicas que vão deixar as nossas fotos mais atraentes, as fotos vão crescer mais aos olhos dos nossos espectadores, das pessoas que vão vê-la, não é mesmo? Hoje a gente vai falar então sobre composição fotográfica com a utilização de sombras, né? As sombras mesmo na fotografia, né? Isso é bem legal. As sombras, né, por vezes podem esconder detalhes importantes, né, na hora da gente tirar foto. Isso faz com que é necessário que o fotógrafo, né, às vezes pode diminuir uma área que está escura na fotografia, né, a gente acaba apagando lá porque não ficou legal, aquela foto atrapalha, aquela sombra atrapalha um pouco, né? Mas existem horas também que as próprias sombras podem se tornar o motivo da nossa foto, né? Então, com um efeito, né, elas podem ser uma parte importante de muitas fotografias que a gente faz. Uma sombra permite ver uma imagem de outra maneira, com um tamanho diferente, uma visibilidade, pode se tornar um motivo bem legal dependendo do ângulo da luz, ou seja, a direção da luz que a gente estiver utilizando na fotografia vai tornar a foto com uma sombra bem interessante. Se a gente pegar esse caso aqui, né, dessa foto que está em preto e branco, dessas pessoas na praia, né, me parecem, né, jogando bola, parece ter uma bola no pé dele aqui, né, nessa parte. Mas olha que legal, o ângulo, né, então a posição do sol aqui onde estava batendo, e as sombras são o próprio motivo da foto. Ó. Então deu aquela esticada, né, deu uma perspectiva bem legal, então isso criou também essa perspectiva de profundidade na foto. E não tem pessoas, mas tem as sombras delas, o que deixa a foto interessante para a gente também, né? A fotografar as sombras, né, o mais frequente quando a gente faz uma fotografia é enquadrar a imagem, né, e deixar o motivo, ou seja, o assunto que a gente está fotografando, junto com a sombra, criar uma composição bem simétrica. Como essa que a gente está vendo aqui, né? A sombra está bonitinha. Parece quando a gente faz um efeito até pelo próprio Photoshop, quando a gente aplica lá os effects, né? Que são legais lá para a gente colocar sombras. Mas, né? Isso cria, por exemplo, nesse caso aqui, uma foto bem simétrica, né? Mas a gente também pode criar um tipo de enquadramento para a sombra ser o ponto de atenção, como a gente viu naquela foto passada lá. Então essa foto aqui tem o uso mais comum, como a gente trabalha as sombras. As sombras projetadas, né, como esse caso que já aparecem as pessoas, né, que estão com os corpos aí das pessoas já iluminados, é um equilíbrio bem legal que a gente faz entre as partes luminosas da nossa composição fotográfica e das partes escuras. E aí é que fica legal, é que dá uma composição bem jóia para a nossa fotografia. As sombras e as suas graduações, né, que a gente tem, né, esse gradiente que cria na parte mais clara e mais escura, é o que fica bem legal na nossa foto na hora de compor, né? E é claro que uma sombra também bem tirada no momento certo, com um certo olhar fotográfico voltado mais para a parte emotiva, pode dar uma carga emocional na nossa fotografia, como é o caso dessa imagem aqui que foi feita, né? Então a gente tem um assunto ali, a pessoa como uma pessoa talvez muito solitária, né? Que vive sozinha, né? Que está meio abandonada, ali, muito triste, dá esse ar mais emotivo na nossa fotografia. E aquela sombra, né? Saindo do lado contrário dele, mais esticada, aparenta pra gente, né? Passa muito mais essa sensação. Então trabalhar com as sombras nesse sentido emotivo também é bem legal dentro da fotografia, né? Como um elemento também de composição, a gente pode usar a sombra, né, para fazer distorções das imagens reais e chamar a atenção e realçar alguns assuntos que a gente quer.
Vejam nessa imagem então do cachorro, né? E essa sombra está bem escorrida, né? Então esse sol deve estar bem lá no horário do pôr do sol, do nascer do sol, que tem essa iluminação bem ao lado mesmo do cachorro. Olha como criou uma distorção e mudou completamente a imagem, né? A figura do animal. Isso nos chama muita atenção, mais a sombra do que o próprio cachorrinho que está passando ali. Então é interessante, é legal a gente trabalhar com as sombras, né? E uma sombra sozinha, como a gente viu no caso daquela da praia, também pode ser o assunto da fotografia. Então nesse caso nós temos uma parede, a gente tem só a sombra possivelmente do corrimão de uma escada, né? E ele é o assunto da foto. Então a sombra é que está sendo o assunto fotografado. Nós podemos trabalhar isso também nas sombras em nossas fotos. Então vamos imaginar que esse já será um exercício para vocês? Sim, já será um exercício, com certeza, né? A gente pode também distorcer mais as sombras, como a gente viu naquele caso das pessoas lá na praia, né? Para criar mais impacto, né? Mais drama na fotografia. Então a gente pode fazer as pessoas comuns parecerem mais interessantes, jogar com os padrões, inclusive de textura e sombra. Então a gente pode misturar textura e sombra. Então essa imagem aqui que a gente está vendo aqui um calçamento, né? E a foto, claro, tem uma inversão, a gente pode trabalhar isso. E as pessoas parecem que estão na parede, né? Ou invertidas aqui. Então uma foto com um grupo de pessoas a gente pode tornar mais interessante, né? Achando um outro ângulo para fotografar. Então nesse caso a foto foi invertida depois, então só aparecem as sombras das pessoas como se elas estivessem nessa parede, né, de textura, que na verdade é um piso, é o chão, né? Se uma sombra também às vezes pode parecer que vai atrapalhar a nossa foto, então às vezes uma sombra de um poste, uma sombra de uma árvore, né, tá podendo atrapalhar a nossa fotografia, ao invés de brigar com isso, a gente pode reenquadrar e utilizar a sombra como parte da nossa composição fotográfica. Nesse caso, né, foi o que foi realizado aqui. A gente tem a cidade, né, as pessoas lá embaixo, e a sombra da roda gigante está sendo usada como composição na foto. Então, às vezes, a sombra, dependendo de como ela tiver, a gente não precisa evitar, não. A gente pode usar ela na nossa própria fotografia e deixar ela fazer parte da nossa composição, que pode ser criada uma foto bem legal com isso também, né? As sombras também, elas são um elemento bem bacana na composição para adicionar contraste. Então vejam só, né, com uma parede assim que tem umas cores mais vibrantes, né, mais brilhantes, a gente pode destacar essa cor justamente através do uso do preto, né, da parte mais escura, que é justamente essa sombra, né? Ela também pode acrescentar mais profundidade a uma parede que é lisa, que é plana, né? E aí a foto fica bem mais interessante através do recurso de usar uma sombra não simetricamente, né, bem atrás do objeto, mas sim nessa perpendicular como está criada aqui, né? Então a foto já fica bem mais interessante nesse sentido também. A gente também pode usar sombras para realçar mais os assuntos que a gente quer. Então nessa parte, por exemplo, que é de arquitetura, onde tem as linhas, né? A gente já falou sobre as linhas, a composição usando linhas, que também é um elemento muito legal da nossa fotografia. As sombras também ajudaram a criar, olha, desenhos bem legais, com bastante contraste, e ajudou criando aqui umas formas bem interessantes para a gente, né? Então as sombras, como elas têm mais contraste também, e a gente pode trabalhar isso dando ângulos diferentes, dependendo como a direção da luz está sendo jogada, a gente também acrescenta essa carga, vamos dizer, mais emocional também na fotografia, né? E quanto mais sombra, mais emoção, quanto menos sombra, quanto mais arredondada, por exemplo, a gente vai tornar o ambiente mais calmo, e quanto mais agudo o ambiente vai ficar um pouco mais com movimento, né? Uma coisa que chama mais atenção, mais vibrante, né? Então nessa foto de arquitetura, as sombras, né, projetadas aí de acordo com a posição do sol, né, ajuda a ficar bem legal isso daí. Olha só, quando a gente tem aqui um elemento muito simples, né, dois elementos muito simples, um prato com um ovo, né,
E a posição da luz, lembra que a gente já falou sobre textura. E a direção da luz é importantíssima para a gente destacar as texturas dos objetos, dos assuntos que a gente está fotografando. E quanto mais lateral, né, quanto mais escorrida for a luz, mais o destaque vai ser maior, né? O destaque vai ser maior do que a gente está fotografando. Então nesse caso, olha lá que legal, uma luz bem colocada bem na lateral, né, dando um ponto de claridade à direita aqui da foto, e a sombra criada como ajuda nessa composição, ao invés de ser uma foto com uma luz de frente, por exemplo, para os objetos, talvez a gente nem veria muita coisa, né? Que o prato se fundiria com o ovo, se fundiria com o fundo. Então é importante ajustar a luz para criar sombras e elas fazerem parte da nossa composição. A sombra ajuda, né, a criar bastante a profundidade das nossas fotografias. Então vejam só essa composição onde nós temos aqui essas 3 pessoas logo no início ali do portal ali, né, onde tem esse caminho, e vejam como a luz que está vindo lá de frente para eles, lá no fundo, e deixou as sombras totalmente esticadas, ajudou a criar essa profundidade, né? Então a gente percebe muito mais essa profundidade de campo na fotografia através das sombras. Então a gente tem uma parte muito clara da foto, uma parte mais escura, e essa luz vindo lá de frente, também meio escorrida, né, ajudou bastante a criar essa profundidade para a gente, né? Isso é bem legal. Nessa outra fotografia aqui a gente também pode perceber, não é, como o uso de linhas aí de novo, né, questão de usar outros elementos, nesse caso as árvores, né, todas na vertical, e aquela luz vindo lá do fundo bem brilhante, provavelmente agora já num pôr de sol, né, numa paisagem aqui mais de inverno, né, mas olha como ajudou a criar essas sombras que estão vindo lá do fundo de todas as árvores, ajudou a criar essa profundidade. Então a gente entende que essa área é vasta, né, bem comprida. Então as sombras ajudam muito nisso, nesse aspecto, né. A gente também pode criar sombras, a gente já fez esse exercício, vocês já fizeram, é só se lembrar, para realçar as texturas, né. Então tá aí de novo daquela questão da parede. Se eu tirar uma foto de frente sem uma luz estando escorrida, e eu tirando com uma posição luz do sol aí vindo lateralmente, como muda completamente a textura da mesma parede, do mesmo lugar. Então isso a gente já fez, vocês sabem disso, né? Nós temos aqui, olha, de novo, como o uso de sombras podem ajudar a criar um destaque muito maior na nossa foto. Então veja como o nosso olhar, embora a gente tenha o balão colorido, que é um ponto de interesse, a gente já falou sobre ponto na fotografia, né? É um ponto de interesse bem legal na nossa foto, que ela está completamente azulada ali, bonitinha, e esse balão coloridinho ali, mas vejam como a sombra que está projetada ali pela luz do sol, que deixou o balão bem maior, né, criou uma outra forma, e essa forma nos chama bastante atenção também. Então utilizar sombras é bem legal na fotografia, né? A gente pode utilizar também a sombra de forma criativa. Esse exemplo, né, de combinar sombra com elementos reais é uma composição legal. Então nós temos a folha da flor, né, e temos nesse caso a sombra dessa mesma flor, e foi feita uma fotografia utilizando inclusive outras sombras que a gente vê no piso aqui dessa foto, né, mas é uma foto bem criativa, que está então elementos reais com sombras. Isso é jóia. Nós temos essa outra fotografia que nós também já falamos sobre isso, que se chama perspectiva forçada, né? Que está utilizando sombras para isso, ó. Então nós temos aí a mocinha como se estivesse sendo pendurada aí pelo dedo dessa pessoa, né? Mas a mão é uma sombra. Então nós também podemos trabalhar as sombras com muita criatividade nas nossas fotos, certo? E aqui uns exemplos bem legais de como a gente mudando o ângulo, né, da nossa foto. Claro, a gente não precisa ficar de ponta cabeça para tirar uma foto não, a gente só gira depois lá no Photoshop, né, ou em qualquer outro aplicativo a gente consegue girar a foto, né. Mas veja como todo sentido foi mudado, né, da fotografia a partir de uma nova direção, ok? Então a foto dos ciclistas aí, ó,
o que está ficando bem legal, que são as sombras deles mesmo, né? Então, como é joia, a gente está trabalhando as sombras da nossa foto. Nessa outra de arquitetura aqui também a gente vê um espaço, né, totalmente com esses, é um pergolado quase, né, que a gente chama, e só o ponto de interesse ali, que é o nosso carinha ali no fundo sentadinho, mas olha como todas essas sombras criadas aí pelo próprio ambiente arquitetônico gerou uma fotografia bem legal, bem bacana, com o ambiente, né, bem dramático também, bem joia, né? Então a gente pode utilizar bastante isso em fotos em espaços onde a luz do sol vai passar e gerar sombra para a gente, né? Olha aqui de novo, nós temos uma foto que nós temos uma perspectiva, novamente, falando de perspectiva de linha, e a gente criou um ponto de fuga, né? Se a gente pegar essa estrada, tem um ponto de fuga lá no final, que é bem legal. E nós temos simplesmente só o casal aqui, ó, de mão dadas, né? E a sombra deles, né, esticadinha. Esse é o motivo da foto. Então, às vezes a pessoa não precisa nem aparecer para ficar legal a fotografia. Só o uso das sombras já é um recurso bem legal para deixar a nossa foto bastante criativa. Olha esse outro campo aqui, né, de silos aqui, onde a gente tem só eles todos juntos. E vejam como as próprias sombras aqui ajudam a criar um ambiente bem legal, também uma foto bem dramática, bonitinha, né, também do entardecer aí. E essas sombras ajudaram bastante a criar esse efeito pra gente. Aqui as fotos de pessoas, novamente, de novo falando sobre texturas e sombras. Então a gente tem esse piso aí que está bem texturado, né? E a cor preto e branco ajudou muito a dar esse destaque pra gente. E simplesmente só as silhuetas, né? Só as sombras das pessoas deixou essa foto bem legal. Olha lá, de novo, a foto é o principal, né? A gente consegue ver o movimento da pessoa, do menino ali, da menina ali pulando, né? Provavelmente pulando corda, né? Parece. E a sombra que ajudou a criar todo esse efeito dramático pra gente, em junção, novamente, com a textura, né, do chão aqui, ó. Então isso ficou bem legal, e o preto e branco ajudando a dar mais dramaticidade para nossa foto. Olha lá, textura, sombra e pessoas, novamente, aqui já tem a pessoa aparecendo, mas olha como o uso da sombra e como a luz, né, está ajudando a criar essa silhueta, fez essa foto ficar bem mais legal. Outra, né, direção da luz também, então sempre a pessoa está no ponto mais forte de luz e a sombra dela sendo projetada. Isso é bem bacana, então a gente pode criar fotos bem interessantes mesmo nesse sentido. Mais um exemplo para vocês de textura, aqui madeira, né, e a criancinha com os braços abertos, então a silhueta é o forte disso tudo. Mais exemplos, aqui a pessoa já aparecendo e criando uma forma diferente para a gente ali também, né? Olha a arquitetura de novo, como as sombras ajudaram a criar um clima bem legal, bem dramático para essa foto. A sombra das pessoas caminhando, né? Então as sombras criam formas interessantes para a gente ali, né? Quase que modificando um pouquinho. E a gente tem exemplos disso também para as fotos criativas, olha lá. Então a perna colocada exatamente embaixo dessa mesa, né, que é uma mesa que tem todo esse gradeado, né, criou como se fosse uma meia calça estilizada ali para a mocinha, né? Bem legal a foto, bem criativa. Olha esse exemplo de foto como mudou totalmente o tema da composição, né? São duas pessoas passando distantes umas das outras e olha a sombra como foi revelada, né? Parece que os dois estão próximos a se beijarem ali, bem legal. Então a sombra criou um outro clima, fez uma outra foto, né? Deu uma outra cara para isso. Aqui a sombra usada de forma bem criativa para mostrar o uso dos headphones, né? Como se fossem notas musicais. Então também muito bem criativa a foto. E a última foto, só para mostrar para vocês, é uma foto até bastante usual, né, depois que foi feita a primeira, né, em álbuns de casamento e tudo mais, que é o uso da aliança, né, para formar uma outra imagem. Então a luz junto com a aliança e mais o formato do livro, né, onde ela está colocada,
né, parece até um dicionário na verdade, criou uma imagem do coração. Isso a gente vai falar mais pra frente até sobre isso, sobre essas técnicas que são explicadas na Gestalt. Eu acho que até vocês tiveram isso em outras disciplinas já, né? Mas o uso da Gestalt. Então aqui a gente tem um objeto, né, formando um outro, e isso através das sombras. Então as sombras na fotografia são elementos bem legais. A gente deve, às vezes, ao invés de evitar uma sombra, a gente deve incluir ela na nossa foto. Claro que de maneira inteligente, de maneira criativa e às vezes de maneira dramática, mas isso vai ajudar a deixar a nossa composição bem legal. Ok, gente? Então tá aí a videoaula para vocês, falando sobre sombras e composições, e a gente se encontra mais pra frente, e aí eu já vou pedir, claro,